E vamos receber o pregador. Que Deus seja louvado. Querido Deus, nosso amado e bondoso Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, para te adorar, Senhor, para dar honra e glória ao Teu santo nome, Senhor Deus. Agradecidos, Pai, pela vida que o Senhor tem nos dado, pela graça soberana do Senhor que tem nos chamado para a Tua palavra, Pai, e tem nos trazido até aqui no caminho, Senhor. Somos agradecidos ao Senhor nessa noite e, Pai, queremos Te adorar e agradecer e engrandecer o Teu nome, Senhor. Agora, Senhor, oramos pela palavra que será falada nessa noite e pedimos, Senhor, que o Senhor venha e fale a cada coração. Ajude a cada um dos Teus filhos, Senhor, conforme o Teu desejo, Senhor, conforme o desejo do Seu coração, fala a cada um de nós nessa noite. Que, Senhor, o homem possa sair de cena e o Senhor possa tomar o lugar e falar conosco, Pai, nessa noite. Ajuda cada um de nós, Senhor, perdoa-nos das nossas falhas, das nossas fraquezas e pecados e nos ajude a dar um passo mais próximo de Ti, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo nós Te pedimos. Amém, Senhor. Que Deus continue abençoando, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ler a nossa Bíblia do livro de Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Vamos ler alguns versículos aqui. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores,
ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto não fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Louvado seja Deus. Pode se assentar, irmãos. Que o Senhor nosso Deus abençoe a leitura de sua palavra e os nossos corações. A gente, às vezes, quando que nos é dado a missão de vir aqui trazer uma mensagem, muitas coisas passam pela nossa mente e às vezes até mesmo nós criamos um quadro em nossa mente de como as coisas podem se desenrolarem. Mas Deus é soberano e Ele tem o controle de tudo, né? Ele sabe como as coisas serão conduzidas nessa noite e Ele já viu os resultados desse culto. E nós sabemos que todo culto ele traz resultados, para bem ou para mal. Para bem na medida que nós abrimos o nosso coração para Deus e podemos receber a palavra, ou para mal quando nós rejeitamos a palavra. E eu gostaria de enfatizar isso, irmãos. O primeiro versículo desse capítulo que nós lemos é uma escritura tão maravilhosa, mas eu gostaria de dar ênfase no primeiro versículo. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Vocês sabem que Deus, irmãos, nós servimos a um Deus vivo. Nós não servimos a uma imagem decorativa, um quadro na parede, ou uma estátua que permanece ali parada. Mas nós servimos a um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que está presente e que se importa com cada um de nós. E na medida em que nós temos consciência de que nós servimos a um Deus vivo, a nossa atitude, ela tem que ser uma atitude de quem realmente está preocupado com aquilo que Deus tem para nós, com aquilo que Deus quer falar com cada um de nós. E essa deveria ser a atitude de cada um de nós. Disse o irmão Brana que o culto começa em casa, e nós deveríamos vir em grande expectativa. O que o Senhor falará comigo nessa noite, Senhor? O problema é, como eu disse, é que muitas vezes nós criamos um quadro e desejamos que Deus fale conosco. Mas quando Deus fala conosco, muitas vezes não é da maneira como nós imaginamos. E aí está o perigo de nós não recebermos a palavra. Agora, é fato que Deus sempre fala. Às vezes Ele pode falar com uma pessoa aqui nessa noite. Talvez Ele trate com apenas um que tem chegado aqui nessa noite.
E talvez alguém saia dizendo: ora, Deus não falou. Sim, Ele falou. Com alguém Ele falou. Com alguém Ele tratou. Por isso disse Isaías: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Disse o profeta nessa mensagem, a mensagem reconhecendo o seu dia e sua mensagem. Ele disse que os judeus, irmãos, eles falharam em reconhecer a Jesus Cristo como o Messias. Mas não é porque eles não ouviam as pregações. Não é porque eles não ouviam as Escrituras serem ensinadas e lidas quase que diariamente nas sinagogas, no templo. Veja, eles não reconheceram Jesus como o Messias, porque eles falharam em dar crédito à palavra. E eu tinha dado um pequeno título aqui, um subtítulo para essa mensagem que diz: o cumprimento da palavra traz a manifestação do eleito. Grave isso. O cumprimento da palavra traz a manifestação do eleito de Deus. E foi assim em todas as eras, em todos os tempos. Sempre foi assim, irmãos. Por quê? Disse o profeta que o homem sempre está dando glória a Deus pelo que Deus fez ou pelo que Deus fará no futuro, mas ignora o que Deus está fazendo no presente. E nós vemos que muitas vezes, irmãos, Israel, os judeus, eles se reuniam para ouvir as Escrituras. E lá vinha o sacerdote e abria os rolos e lia: o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. E por muitos anos essa Escritura foi lida na presença de todos, e relida, e pregada, e enfatizada, que o Senhor vos dará um sinal. E um dia o Messias virá, e ele nascerá de uma virgem. E aquilo era pregado quase que diariamente. Porém, um dia, aquela palavra se materializou. Aquela palavra se manifestou no meio deles. E eis que a virgem concebeu e deu à luz um filho. Mas a grande maioria do povo, eles simplesmente viraram suas costas e o chamaram de um filho ilegítimo. Mas o que fez a palavra, o cumprimento da palavra, manifestou a semente eleita para aquela hora. Houve um pequeno grupo, houve um pequeno rebanho que ouviu a mensagem, e que viu e que identificou a mensagem do dia, e deu crédito à pregação da hora. Aleluia! Então veja, quando aquela palavra que foi pregada e que foi enfatizada por todos aqueles anos se materializou, houve um pequeno grupo de pessoas eleitas, desde antes da fundação do mundo, que o reconheceram. E eu poderia citar aqui Natanael. Certo dia estava ali Natanael, orando debaixo de uma figueira, passando por momentos difíceis de sua vida. E ali estava ele orando e clamando a Deus e pedindo a misericórdia de Deus. E talvez pensando que Deus não estava ouvindo a sua oração. Até que chega um convite para Natanael e diz: venha ver, nós achamos Jesus de Nazaré. E aí o irmão Brana diz, ele chegou e Filipe disse para Natanael e disse: venha ver, Jesus de Nazaré. E então ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí então o irmão Brana diz, vocês conhecem aquele pescador chamado Pedro?
Você sabe que ele é um homem indouto e letrado ali. Mas você sabe que Pedro estava ali e Jesus de Nazaré chegou para ele e disse: tu és Simão, filho de Jonas. E ele disse: ora, e não estava acreditando. E então Filipe disse: vem e vê, venha e veja com os teus olhos. E quando ele chegou na presença de Jesus, a palavra nos diz que Jesus olhou para ele e disse: eis aí um israelita em quem não há dolo. E ele disse: ó, quando tu me conhecestes, Rabi? Ele disse: quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Ele disse: tu és o Messias, o Rei de Israel. Oh, mas o que fez com que ele reconhecesse que ele era o Messias? A palavra manifestada. Ele havia sido ensinado, irmãos, que Deus conhece o segredo dos corações. Aleluia! Sim, esse mesmo sinal foi manifestado na presença daquela mulher samaritana no poço de Jacó. E quando ele conheceu o segredo de seus corações, ela disse: eu vejo que tu és profeta. Oh, isso pode parecer repetitivo, mas a palavra nos diz que eles não tinham um profeta por 400 anos. 400 anos sem um profeta. Mas quando ela viu a palavra manifestada diante dela, ela reconheceu a mensagem. Ela reconheceu o dia em que ela estava vivendo. Aleluia. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ela pôde ver a palavra sendo manifestada ali, o braço do Senhor sendo manifestado. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, os judeus não puderam ver que Jesus foi o seu Messias, mesmo sendo eles mestres e teólogos, homens de renomada educação, que leram a mesma Bíblia que você lê. É a mesma Bíblia que você lê. Agora, depois que nos foi mostrado, podemos ver claramente que Jesus foi o Messias. Mas eles não puderam ver isso. Ainda hoje eles não podem ver. Foi profetizado para serem cegados também. Mas há uma razão, irmãos. Por que os judeus foram cegados? Para que os gentios pudessem entrar. Mas nesse tempo, disse Apocalipse, nos mostra que a era de Laodiceia também está cega. Também foi cegada. Por quê? Disse o irmão Brano nessa mensagem aqui no parágrafo 41. Creio que é. Ele nos diz: os judeus foram cegados para que os gentios pudessem entrar. E os gentios foram cegados, parágrafo 40, para que a noiva possa ser levada. Aleluia! E Israel possa receber a festa das trombetas, simplesmente perfeito. Então veja, sempre tem sido um pequeno grupo que tem reconhecido a mensagem. Sempre tem sido um pequeno rebanho, irmãos, que tem reconhecido a palavra da hora, o tempo em que estamos vivendo. E disse o irmão Brana, nessa mesma mensagem, ele disse: eu sinto que nós não somos suficientemente agradecidos por todas as coisas que Deus tem nos mostrado nesse tempo. Oh, irmãos, é a pura verdade. Os nossos cultos deveriam ser diferentes. Os nossos corações deviam chegar ardendo pela presença de Deus. Porque isso não é pouca coisa que Deus tem mostrado para nós. É a mensagem da hora. É a coisa que simplesmente nos preparará e nos levará ao rapto. Oh, e ele disse: eu sinto que nós não somos suficientemente agradecidos por tudo aquilo que Deus tem nos mostrado.
Oh, nós não deveríamos chegar aqui cabisbaixos e desanimados. Nós já devíamos entrar por essas portas com nossas mãos levantadas, adorando ao nosso Deus. Aleluia. Se você tem reconhecido o seu dia, o dia em que você está vivendo, e tem reconhecido a mensagem, você deveria ser muito mais agradecido a Ele. Oh, irmãos, não haveria uma pessoa em casa em noite de culto. Não haveria uma pessoa em casa em noite de culto fazendo qualquer outra coisa, mas o seu coração estaria em chama por Deus. Aleluia. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós não valorizamos essas coisas. O problema é que muitas vezes, Isaías 53 se repete, era desprezado. Ele ainda é desprezado hoje. Homem de dores. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele ainda é desprezado por muitos hoje. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Disse o irmão Branham, ele pregou aquela mensagem lembrando-nos do Senhor. Cada culto nós deveríamos entrar aqui lembrando-nos dele, recordando o seu sacrifício sangrento, recordando tudo que custou para essa mensagem chegar às nossas mãos. Aqui mais adiante ele fala aqui, eu fiz várias anotações, eu às vezes me perco nas anotações. Apenas o eleito pode ver isso. Um pequeno rebanho a receberá. Aleluia. Ele nos diz aqui, nessa mensagem, aqui, falando um pouco também sobre... E se as igrejas hoje apenas reconhecessem, se as igrejas apenas reconhecessem que a palavra de Deus tem feito esta promessa para as pessoas desta hora, é deste dia em que nós estamos vivendo, elas não pereceriam. Se a América apenas pudesse reconhecer a Constituição que ela redigiu, ela não estaria querendo tirar as Bíblias das escolas, ou tirar o nome de Deus das suas moedas, nem tirar as palavras de juramento da bandeira sob Deus. Mas ela não reconhece isto porque ela está cega e nua. Ela não pode reconhecer o sangue daqueles preciosos rapazes que foram mortos nos campos de batalha por este privilégio. Eles estão esquecidos, eles são pó. Mas há um que se lembra do sangue derramado dos profetas, do preço que custou para trazer este evangelho até nós hoje. E eu creio que os irmãos já devem ter lido na mensagem. O irmão Branham disse que se nós pegássemos esta mensagem e torcêssemos ela, e espremêssemos ela, sairiam gotas de sangue. Porque custou o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, custou o sangue dos profetas, custou o sangue dos apóstolos de Jesus. E hoje nós temos o privilégio de ter ela em nossas mãos. E eu me sinto um privilegiado, irmãos. Cada pregador aqui nessa noite é um homem privilegiado de poder levar adiante o Evangelho de Jesus Cristo. O mesmo Evangelho, a mesma palavra que Pedro pregou, que Paulo pregou, que cada um daqueles homens pregaram, é o que nós estamos tratando nessa noite aqui. É um privilégio. Aleluia. Agora, há um que se lembra do sangue derramado dos profetas, do preço que custou para trazer este evangelho até nós hoje. Como os milhares que foram atirados dentro de covas e comidos pelos leões,
foram cerrados em pedaços, queimados e crucificados. Deus reconhece isto. A igreja tem se esquecido dos seus profetas. Eles dizem, não precisamos mais deles. Porém, Deus sabe que precisa tê-los. Ele lapida as pessoas com a sua palavra. Por isso, irmãos, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Às vezes, irmãos, nós viemos e nos assentamos e analisamos a mensagem. E nos tornamos críticos da mensagem, analistas da mensagem. Às vezes bem treinados e sabemos citar essa e aquela escritura. E nós saímos dali e nos esquecemos. Agora, dar crédito à palavra, dar crédito à mensagem, é aplicar ela em nossas vidas. É deixar a palavra trabalhar em nós. E o irmão Brana disse que algo que o deixava incomodado, algo que o entristecia, era que ele pregava com toda a força, com toda a energia, com tudo que havia nele entre a vida e a morte. Ele disse, e eu volto, e eu olho, e eu não estou pregando doutrina. Ele disse, e eu olho e vejo que as mulheres continuam cortando seus cabelos. E as pessoas continuam vivendo em suas vidas distantes de Deus. E muitas vezes não querem ouvir a palavra. Apenas desejam ouvir algo que lhes agrada. Algo que faz bem ao seu ego. Algo que massageia o seu ego. E diz, siga em frente, irmão, está tudo bem. E que te chama de eleito. E que te chama de semente eleita, mas que não te corrige. Mas o que nós precisamos é pôr em prática a mensagem. É deixar ela trabalhar em nossas vidas. Oh, aleluia! Disse o irmão Brano que nós precisamos hoje à noite é do bom e velho evangelho de Jesus Cristo, pregado na sua originalidade, que chama o certo de certo e o errado de errado, que chama o pecado de pecado. Aleluia! É disso que nós precisamos. Não é de uma mensagem de autoajuda. Não é de uma mensagem dessas de coaching que está muito na moda. Essas mensagens que diz, oh, você está pronto para viver o que Deus tem te prometido, as grandes coisas de Deus. Deus vai te honrar. Aquelas frases prontas de empresa. Não é o evangelho, irmãos, mas nós temos o evangelho puro. E o que faremos com ele, irmãos? Nós temos a mensagem. O que faremos com essa mensagem? Oh, Israel, o povo, aqueles fariseus olhavam para Jesus e disseram, oh, nós temos Moisés e a lei. Nós temos Abraão é o nosso pai. Jesus disse, se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque ele falou de mim. Aleluia. Oh, irmãos, reconhecendo o seu dia e sua mensagem. Algumas pessoas pregam, alguns pregadores pregam as coisas, falam de um arrebatamento, mas na verdade eles não creem que haverá um arrebatamento. Como certa vez um pregador denominacional disse, oh, eu espero que Jesus demore ainda para voltar, porque eu posso ganhar mais almas para Ele, eu posso fazer mais coisas para Ele. Ao passo que a palavra diz que a própria natureza está gemendo. A natureza está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E disse o profeta Paulo, o apóstolo Paulo, ele disse, nós também estamos gemendo.
com gemidos inexprimíveis, aguardando o dia da manifestação dos filhos de Deus, quando nós seremos aquilo que nós devemos ser, irmãos, a imagem do nosso Criador. Aleluia. Nós precisamos desse evangelho que nos corta, irmãos, que nos chama para a oração, que nos chama para a consagração, que nos sacode, puxa a nossa manga da camisa e diz: te ajeita. Aleluia. O rapto está aí. Aleluia. Alguém disse para o irmão Brana, irmão Brana, o Senhor assusta as pessoas. O Senhor está assustando as pessoas, falando do fim do mundo, falando da vinda de Jesus. Ele disse: eu penso que para o cristão é a coisa mais gloriosa que pode existir, é a vinda do Senhor Jesus Cristo, que nos tirará desse hospital de pestilência, desse mundo pecaminoso, e nos levará à presença do nosso Deus. Mas como chegaremos ali, irmãos? Dando crédito à palavra, dando crédito à pregação, recebendo a palavra e aplicando em nossas vidas. Ou às vezes nós queremos um culto de avivamento, e é bom, é gostoso, é maravilhoso. Eu voltei domingo para casa, sábado eu não vim ao culto, mas domingo nós viemos, e irmãos, eu posso dizer, eu posso testificar por mim mesmo, que eu me deleitei em Deus no domingo. Estava tão gostoso, eu voltei para casa e eu disse para minha esposa, eu disse para o Samuel, eu disse: estava tão bom de louvar a Deus, estava tão maravilhoso, tão gostoso de louvar a Deus, de adorar a Deus. Mas por que não é assim todo culto? É porque nós às vezes não tomamos a atitude correta. Somos nós que fazemos o culto, somos nós que fazemos. E eu estava dizendo, estava tão bom. E ele estava filmando, ele disse: mas pai, pro lado que eu virava filmando, estava assim. E é gostoso quando nós nos deleitamos na presença de Deus, nos derramamos, adoramos, louvamos. E aí então Deus vem e traz a palavra, e faz a palavra trabalhar em nossas vidas. E nós saímos daqui melhores, saímos daqui mudados. Aleluia. É disso que nós precisamos. Louvado seja Deus. Eu até já me perdi nas minhas anotações aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. Sabe, irmãos, quando aquela escritura de Isaías capítulo 6, aquela escritura, daquela visão de Isaías, quando ele entrou no templo, e ele viu aqueles serafins voando ali. E o irmão Brano diz na mensagem a influência de um homem sobre o outro, sobre aqueles 3 pares de asas, cobrindo os pés, o rosto e o outro par voando. E o irmão Brano diz 3 coisas que a igreja precisa: ser reverente, ser humilde e entrar em ação. Cobrindo os pés, humildade; cobrindo o rosto, reverência; e com as outras 2 asas voando, adorando a Deus, entrando em ação, louvando. E a Bíblia nos fala que eles com a sua voz estremeciam o templo, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E muitas vezes, irmãos, a igreja tem as 2 coisas: é humilde, é reverente, mas falha em entrar em ação. Nós falhamos em entrar em ação na presença de Deus, nos soltar na presença de Deus, entregar tudo nas mãos dele, ficar livres na presença de Deus, adorar a Deus com tudo que nós temos. Nós nos prendemos demais, irmãos, e eu falo por mim mesmo. A gente se prende demais, a gente se contém demais,
Às vezes vem aquele desejo de erguer as mãos. Se você tem esse desejo, erga as suas mãos. Se você tem um desejo de dar um glória a Deus bem alto, dê um glória a Deus bem alto. Não criticando o líder de cântico. O irmão faz o seu trabalho, é o trabalho dele, é levar a igreja, levantar a atmosfera. Mas, irmãos, não precisaria o líder de cântico dizer, dê um glória a Deus. Você deveria dar do fundo do seu coração, espontaneamente, sem precisar ser manivelado. Não precisaria ele vir aqui e dizer, levante suas mãos. Você mesmo entraria na presença de Deus e diria, santo, santo, santo. Aleluia. Louvado seja Deus. Moisés, irmãos, ele reconheceu o seu dia e a sua chamada. Quando ele viu a promessa da palavra de Deus sendo vindicada para aquele dia. Ele soube então e percebeu o que ele era e o que era para ele fazer com a palavra prometida. Você captou isso? Ele percebeu o que ele era. Você percebeu o que você é? Que você é um filho de Deus, que você é um eleito de Deus, e o que era para ele fazer com a palavra prometida. Agora, quando você reconhece o que você é, você tem que saber o que você tem que fazer com essa palavra. A palavra prometida da hora. E quando um eleito, irmãos, quando um filho de Deus reconhece quem ele é, não há nada mais que pode satisfazer aquela alma. Não há nada que o mundo possa oferecer. Não tem bebida, não tem prazeres da carne, não existe drogas, não existe nada que possa satisfazer a alma do eleito. Mas há uma coisa que pode satisfazer, é a palavra vindicada da hora. É a palavra vindicada da hora, irmãos, é a mensagem da hora. Ele vive por essa mensagem. Aleluia. Assim, ele não temeu o que qualquer pessoa dissesse. Ele não estava envergonhado da sua mensagem. Nós não podemos ficar envergonhados dessa mensagem. Nós não podemos ter vergonha de dizer que Deus enviou uma mensagem para esse tempo que nós estamos vivendo. Que Deus enviou um profeta e que o nome desse profeta é William Branham. Moisés não estava envergonhado. Aleluia. Ainda que todos os sacerdotes e Faraó, toda a autoridade, ou que todos discordassem dele, mas ele reconheceu quando viu aquela luz, aquela coluna de fogo que se manteve naquele arbusto, e falou a ele a palavra que estava prometida para aquele dia, e disse, eu te chamei para ir e fazer isso. Falou Deus somente a Moisés? Será que Deus chamou somente a Moisés? Ele também te chamou, irmãos. Irmão, irmã, Ele chamou você. Aleluia. Louvado seja Deus. E ele não temeu as grandes ameaças do rei. Ele desceu ao Egito para trazer aquelas pessoas para um êxodo com a palavra, como a palavra de Deus tinha prometido. Aleluia. Louvado seja Deus. Jó nunca reconheceu que aquilo era Deus, contanto que o diabo possa te fazer crer que alguma vez as pequenas provas pelas quais você está passando é Deus te punindo. Aquilo era Deus tentando ensinar-lhe algo. Jó nunca reconheceu isso até que ele teve uma visão como Moisés. Quando Moisés viu a visão, a coluna de fogo na sarça, aquilo foi vindicado. E quando Jó, no seu questionamento, pensou, se um homem morre, pode ele viver novamente? Eu vejo uma árvore morrer e viver novamente. Eu vejo uma flor morrer e viver novamente.
Essa era a sua pergunta. Mas o homem deita-se no chão e sai-lhe o espírito e se desvanece. Seus filhos vêm lamentar e ele não percebe isso. Oh, que tu me escondas na sepultura até que a tua ira passe. Ele não podia entender. Por que uma flor morria e vivia novamente? Como uma folha que caía de uma árvore e repousava no chão e voltava novamente na primavera. Ele disse, mas o homem morre, e para onde ele vai? Eu creio em Deus, mas o que acontece ao homem? Mas então um dia começou a relampejar, e os trovões começaram a rugir. O Espírito veio sobre o profeta, e ele viu a vinda de um homem que poderia pôr a sua mão sobre um homem pecador, e o Deus Santo atravessaria o caminho. Então ele gritou, eu sei que o meu Redentor vive. Ainda que os vermes da minha pele destruam este corpo, ainda em minha carne eu verei a Deus. Ele reconheceu que era a ressurreição. Aleluia. E um dia desses, irmãos, haverá uma ressurreição. Haverá uma manhã gloriosa de ressurreição. Aleluia. Oh, irmãos, quando os nossos entes queridos levantarão novamente, eles levantarão novamente, e a Bíblia nos diz, aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Oh, irmãos, isso não é nenhum conto de fadas. Isso não é uma historinha, uma ficção que alguém contou e saiu a história e se prolongou como uma lenda. Isso são as infalíveis palavras de um Deus vivo. Aleluia. Isso não pode ser tomado como um conto de fadas. Isso é real para nós, irmãos. Haverá uma ressurreição, haverá um arrebatamento. E nós temos que viver de acordo com a vida, de acordo com pessoas que estão se preparando para o arrebatamento. Aleluia. É isso que nós precisamos. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Por isso, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Tu tens dado crédito à pregação da palavra? Então é sinal que o braço do Senhor tem sido manifestado na sua vida. Zele por essa palavra, zele por essa mensagem. Tome ela em sua vida, entre a vida e a morte, irmãos. E não haverá maneira de você errar o caminho. Você acertará o alvo. Eu tenho certeza que nós acertaremos o alvo. Porque, irmãos, fiel é aquele que prometeu. O nosso Deus não é político. Nosso Deus não é homem político que vem e faz promessa e descumpre. Ele cumpre as suas palavras de promessa. E quer saber de uma coisa? Ele prometeu que estaria aqui nessa noite, e Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Ele está aqui nessa noite, porque Ele não falha nas suas promessas. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Você o ama, irmão? Você ama de todo o seu coração? Aleluia. Então honra a Deus com sua vida. Viva para Ele. Aproxime-se mais dEle. Diga para Ele nessa noite, Senhor, eu quero andar um passo mais perto de Ti. Eu farei isto, Senhor. Eu serei melhor a partir de hoje. Faça um voto com Deus nessa noite. Diga a Ele que você será melhor, que você caminhará mais perto dEle, que você orará mais, se consagrará mais. Prometa isso a Ele. Faça isso, irmão. Você não vai se arrepender disso. Vamos orar com as nossas cabeças inclinadas, em espírito de oração.
Aleluia, eu sei que Ele está aqui nessa noite. Aleluia, Sua doce presença causa algo em nossos corações. Às vezes é uma pequena agitação. Você sabe que Ele está ali. Aleluia. E eu gostaria de fazer um apelo a quem está afastado dos caminhos de Deus. Não importa a que distância você tenha se distanciado. Não importa aonde o inimigo tenha te levado. Não importa aonde o seu pé pisou. Talvez lugares terríveis, onde o pecado, onde a imundícia impera. Não importa a que distância você tenha se afastado, Ele está com a sua mão estendida para você nessa noite. Mesmo aqueles que nos acompanham pela internet, talvez você tenha deixado os caminhos de Deus, mas há uma voz clamando nessa hora: retorne ao caminho do Senhor. Volta, filho, volta, ovelha perdida. Aleluia. Você não quer dar crédito a essa palavra? Você não quer dar crédito a esta pregação nessa noite e retornar ao caminho do Senhor? Cristo está chamando. Aleluia. Há uma oportunidade nessa noite. Há uma oportunidade. Faça do seu lar nesta hora o seu altar e retorne ao caminho do Senhor. Não importa o que tenha acontecido, não importa as suas decepções, as suas fraquezas, não importa o que você tenha feito, há uma fonte jorrando nessa noite. Aleluia. Há uma fonte de sangue que jorra das veias de Emanuel, onde pecadores podem lavar as suas manchas. Aleluia. Você não quer vir ao altar? Há uma nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Engrandecido seja Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Talvez você se recorde de alguém nessa hora, um familiar, um querido seu, um amigo, que você gostaria de interceder nessa hora, alguém que se afastou do caminho do Senhor. Deus está chamando nessa noite. Por mais que Ele não esteja aqui, mas você se lembra dele, você gostaria de representá-lo, de levar essa pessoa na presença de Deus, interceder para que Deus o traga de volta. Aleluia. Ele está buscando as ovelhas perdidas. Aleluia. Enquanto nós oramos, se alguém mais gostaria de vir à frente, venha, há uma oportunidade. Aleluia. É verdade que esta não é a primeira vez que eu estou aqui, Senhor, para te pedir perdão, pois o bem que eu jurei fazer não consegui. E o mal que eu não queria cometi. Me perdoe por quebrar nossa aliança e esquecer de tudo que
por mim já fez. Vem e faz em mim de novo uma mudança. Quebra o vaso e amassa o barro outra vez. Hoje eu e pra isso vou lutar e vou vencer. Quero te honrar, Senhor, a cada instante e aceitar pra minha vida o teu querer. Dentro do meu coração, tua palavra vou guardar, para contra ti, Senhor, eu não pecar. É verdade que esta não é a primeira vez que eu estou aqui, Senhor, pra te pedir perdão, pois o bem que eu jurei fazer não consegui, e o mal que eu não queria cometi. Me perdoe por quebrar nossa aliança e esquecer de tudo que por mim já fez. Vem e faz em mim de novo uma mudança. Quebra o vaso e amassa o barro outra vez. Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem, e pra isso vou lutar e vou vencer. Quero te honrar, Senhor, a cada instante, aceitar pra minha vida o teu querer. Dentro do meu coração, tua palavra vou guardar, para contra ti, Senhor, eu não pecar. Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem, e pra isso vou lutar e vou vencer. Quero te honrar, Senhor, a cada instante, aceitar pra minha vida o teu querer. Dentro do meu coração, tua palavra vou guardar, para contra ti, Senhor, eu não pecar. Dentro do meu coração, tua palavra vou guardar, para contra ti, Senhor, eu não pecar. Senhor Deus,
continuamos na Sua presença nesta hora, Pai, e intercedemos, Senhor, por esse pedido de oração em favor da irmã Suzane. Oh Deus, abençoa a Tua filha, Pai, nesta hora. Abençoa ela, Senhor, que ela receba aquilo que ela precisa de Ti, Senhor. Oh Deus, sabemos que se aproxima, Senhor, a hora do nascimento, Senhor, de seu filhinho. Abençoa ela, Senhor, que tudo ocorra conforme a Tua perfeita vontade, Senhor. Abençoa o irmão Lucas, abençoe sua família, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós intercedemos por eles, Pai. E Te agradecemos porque confiamos que o Senhor ouve as nossas orações, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Assim nós Te agradecemos, Senhor. Tudo que foi feito, por cada palavra que foi falada, Senhor. Continua falando a cada coração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Estamos despedidos, irmãos. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã, às 18 horas, estaremos aqui novamente para adorarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Conto com a ajuda de cada um de vocês. Deus os abençoe. Vão em paz. Até amanhã.